Olá! Estamos aqui para mais um vídeo sobre histórias de cozinheiros brasileiros pelo mundo. Yay! Gente, é o seguinte, caso você não tenha visto o resumo mensal ou o... Ah não, é só o resumo mensal mesmo. Eu ia falar o vlog do Yellowknife, não. O resumo mensal. Estou em Toronto, né? Nesse momento estamos em Toronto, mais precisamente no St. Lawrence Market, que é um mercado de comidas e souvenirs aqui de Toronto. Lanchonetes também. Exato. E essa é a Mariel. Pra ela não ficar aqui do meu lado sem eu falar nada sobre ela. Mas ela já vai entrar nesse vídeo. Quando eu fiz com a Carol aquele cruzeiro da Groenlândia para o Canadá, Mariel viu, né, que eu ia vir pro Canadá e me mandou uma mensagem falando: Mac, eu trabalho no Prime Seafood Palace, o restaurante de ninguém mais, ninguém menos que Matty Matheson, que é ninguém mais, ninguém menos que chefe de cozinha, youtuber, produtor de uma série que talvez vocês não conheçam, que chama The Bear. E ele é o Feck, né, o personagem, o faz tudo lá, o amigo do primo, da galera toda do restaurante. Ele é do Canadá, né, não é de Toronto especificamente. Não, né? mas ele é canadense. Ele é canadense. E eu assisto o canal dele há muito tempo no YouTube, enfim, gosto muito dele. E aí Maria me falou: ó, vamos tentar arranjar um chefe aqui, né? Você vai passar por Toronto e tal? E eu não ia passar por Toronto. Tinha uma escala, né, tipo, dentro do aeroporto. Eu falei pra ela: olha, se a gente arranjar isso, eu fico uns dias em Toronto. Mas no fim não rolou, né? Porque burocracias e tal, não rolou. Aí eu falei pra ela: um dia eu volto pra essa cidade. E aí a gente marca alguma coisa. Aí, quando o Google me convidou, né, pra viajar Yellowknife, e eu estendi uns dias em Toronto, ia passar meu aniversário aqui, mandei uma mensagem pra ela, ela não me respondeu por dias. Aí eu falei: puta, ela deve ter saído do restaurante, sei lá. Aí mandei um e-mail, não me respondeu. Aí eu sou bem ruim com mensagens, realmente. Ghost, estou levando um ghost, Maria. Mas aí uma hora ela apareceu, entendeu? Apareci. Uma hora ela apareceu. Apareci morrendo de vergonha, mas apareci. E ela estava ainda trabalhando no restaurante. Sim. E aí eu falei: olha, se rolar assim, chefe ou não, tanto faz. Mas eu quero ir te conhecer, né, primeiro, conversar com você. E aí no fim eu acabei jantando lá no meu aniversário. Eu ia sozinha, acabei indo com 6 pessoas. A gente fez uma mesona, enfim, com o pessoal que eu conheci na viagem. Mariel não estava trabalhando no dia, estava de folga. Isso. Né, mas ela foi lá, fez um tour comigo pela cozinha, por tudo, conheci todo mundo lá. Falou pra eles me tratarem muito bem e eu fui tratada como, não sei, uma realeza. E foi assim que eu me senti, entendeu? Isso, que bom. Essa era a intenção, né? mesmo. E a Mariel é pastry chef, que é chefe confeiteira do restaurante. Então ela é responsável pelas sobremesas. E aí ela falou: pede uma de cada, a gente pediu uma de cada, enfim. E aí, cara, é o restaurante do cara do The Bear, a série que me fez pensar em largar tudo e virar cozinheira. É uma brasileira que está aqui como pastry chef no restaurante do Matty Matheson. Estamos aqui pra conversar, porque eu quero saber como você veio parar aqui, como é que você virou confeiteira, como você veio parar no Canadá, como você veio parar nesse restaurante e tudo mais que você quiser contar, eu quero saber toda a história. Beleza, tamo com tempo? Então tá bom. Eu tô com tempo, você tá com tempo? Eu tô de férias tô nesse por momento. conta. Exato. Ótimo, tá de folga no restaurante tô de folga hoje também. Então pronto. Bom, primeiro, assim, como eu vim pro Canadá, a ideia de mudança de carreira, porque no Brasil nunca tinha trabalhado com culinária, não tinha nenhuma formação, nada do tipo. Até que idade isso? Quantos anos você tem? Eu tenho 33 agora. Tá. Foi em 2018 quando eu e meu marido, a gente recebeu o visto e sabíamos, ok, vamos nos mudar em 2019 pro Canadá. Atrás, tá. Exatamente. Tá. E ali, naquele momento, assim, a minha vida, eu era servidora pública, trabalho de... Conta da onde? De onde você trabalhava? Trabalhava no Ibama, eu era servidora pública no Ibama, lá em Brasília. Você é de Brasília? Não, eu sou de Teresina, no Piauí, cresci em Goiânia e me mudei pra Brasília pra trabalhar. Quando eu passei no concurso, eu fui pra lá. Meu marido é de lá também, então a gente juntou, começou a morar juntos. E aí, assim, começamos esse plano de vir pro Canadá em 2016. Por que o Canadá? Porque tanto eu quanto ele, nós nunca tínhamos passado por nenhum intercâmbio, a experiência de morar fora, e era uma coisa que nós dois queríamos, assim. A gente já tava num momento da vida, o trabalho tava bacana e tal, então a gente pensou: bom, será que dá pra... Talvez, se não um intercâmbio de idiomas, né? Uma coisa assim, se não for pra morar definitivamente. E aí pesquisando, na época muito se falava assim, era Portugal que tava em alta, até Irlanda, Nova Zelândia, Austrália também. Clássicos de brasileiro fazendo intercâmbio, exato. né? Os Estados Unidos estava fora de cogitação, a gente não tinha nenhum interesse de ir pra lá. O Canadá surgiu por influência de um amigo que estava nesse processo pesquisando, também começou a fazer uma propaganda ali, porque ele já tinha familiares aqui. E confesso
confesso que, assim, eu nunca tinha pensado em vir pro Canadá. Não sabia. Você veio morar, você nunca tinha vindo pro Canadá? Nós nunca tínhamos pisado no Canadá até o dia em que nós pisamos pra morar. Com um visto de residência. Caralho, que loucura É isso. Então, assim, foram anos e anos de muita pesquisa pra realmente a gente se sentir confortável de tomar essa decisão. Claro, porque, infelizmente, por questão financeira, a gente não tinha a grana pra vir antes, pra passear, conhecer, pra depois voltar e daí voltar de novo. Então foi na base de pesquisa, muito YouTube, muito vlog de viajantes também pelo Canadá, pra gente ter aquela visão mais dia a dia, Você tinha visto o nosso de Montreal, esses vlogs de muito... Tinha assistido, e de outros viajantes que a gente já segue também, assim, que ficam mais tempo, né, nos lugares, e tem aquela noção menos só de pontos turísticos dia a dia. e tal. Exato. Nós dois viríamos sem emprego, sem nada garantido. Sim. Era uma mudança. Assim, vamos morar fora, ponto. Vamos pro Canadá, ponto. Fazer o quê? Não sei. Não sei. Tá. A gente tinha... Coragem. Era um casaco e um sonho, assim, né? Porque tinha um casaco, pelo menos. Tinha um casaco que com certeza que não serviu aqui, não foi suficiente. Nós nunca saímos do Brasil falando assim, a gente nunca mais vai voltar. Isso daqui não é pra mim, não sei mais o quê. Por mais que 2018 foi um ano pouco complicado, né? Um pouquinho, assim. Deu vontade de ir embora, deu muita vontade de ir embora. Não vou mentir que as circunstâncias, assim, foram um pouco de motivação. Mas, como eu disse, a pesquisa já estava desde 2015, que a gente estava no processo mesmo para estudar o idioma, poder fazer provas de inglês e tudo mais. E é aquilo, nós nunca saímos do Brasil falando, a gente não volta mais, é isso aí, tchau, não sei o quê, porque a gente não sabia, né? É isso, eram muitas incertezas, a gente estava, de fato, deixando o trabalho, a família, os amigos, todo mundo ficando. Nós não conhecíamos, assim, ninguém aqui. A gente não tinha amigo, tinha conhecidos, assim, ex-colegas de trabalho do meu marido, pessoas que eu conheci em fóruns da internet, porque... Gente, a internet nesses momentos ajuda muito, né? Muito, mas muito mesmo. Assim, o processo imigratório inteiro pra cá, a gente só conseguiu realmente por conta da informação que tinha online, porque o Canadá tinha recentemente mudado pra ser um processo todo online. Até um ano antes da gente aplicar, era tudo no papel. Você tinha que reunir os papéis todos, mandar por correio, e eles tinham recém mudado. Então, assim, a informação de onde que clica, que tipo de formato que tem que fazer o upload, não sei mais o que, só que já passou. Exatamente. Então esses fóruns, assim, ajudaram enormemente. E hoje em dia, muitos dos amigos que são mais próximos, é isso, eu conheci num fórum de internet e a gente se organizou em grupos de WhatsApp e tudo. E aí quando tava todo mundo aqui, foi se encontrando, e é aquilo. Comemora Ano Novo junto, Natal junto e tudo mais. Brasileiros. É muito difícil o processo de conseguir o visto e tal? Hoje em dia já tá diferente de quando eu apliquei, mas esse processo que eu vim ainda é mais ou menos a mesma lógica. É uma lógica de pontuações. Então, existem diversos critérios lá. É um game, é um jogo. É um game, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Você vai juntando pontinhos, fazendo suas quests, juntando pontos, e no final, se você atingir ali a nota de corte, você ganha a medalhinha de ouro. O Canadá é tipo o boy lixo do Tinder. Ele fala assim, você ganhou pontos comigo, hein? Se fizesse certo, ganhou pontos comigo. Total, é exatamente isso. Falou francês, ganhou mais pontos. Mas eu sempre li, assim, sempre imaginei, soube do Canadá como um país muito receptivo. Sim. Para imigrantes, assim, de até incentivar, né? Venha, sabe, traga seu talento, seu know-how, né? Em várias províncias aqui, eles têm programas de imigração focados em determinadas profissões, em áreas de atuação que são mais necessárias naquela localidade. Tem o programa federal, né, de imigração, e tem esses programas provinciais mesmo. E aí cada província vai ter suas regras, os critérios e tudo. Exato. E aí, de acordo, se você se encaixa, você vai ganhar pontuação. Mas sendo um programa provincial, você tem que residir, tem um tempo mínimo que você é obrigatório a residir naquela localidade para depois poder, enfim, aplicar para uma cidadania, etc e tal. Esse que nós viemos, o nome é o Express Entry, e ele é um programa federal. Então não tem esse vínculo com nenhuma província, nem nada do tipo, mas é esses
esquema de pontos, assim. Então, o nível de escolaridade te dá uma pontuação. O nível de inglês te dá uma pontuação. A idade também, não é? A idade também. Mais de 30 anos, você começa a perder pontos. Etarismo, pessoal. Mas é porque eles não... isso não é dito abertamente, mas eles querem pessoas que venham e façam filhos aqui, e uma força de trabalho jovem, etc, né? Então tem esses vários critérios que vão te dando pontos, e aí existe uma nota de corte. Quando o candidato preenche lá o perfil, tá acima dessa nota de corte, você recebe um convite pra, de fato, aplicar. E aí vem enviar os documentos todos um convite e tudo mais. Pra ir passar pela seleção. Exatamente, porque até a parte da pontuação é autodeclaratória. É você falando que você atende aqueles critérios. Atendendo os critérios, tendo o ponto, aí você tem que provar. E aí tem que mandar todo o seu histórico escolar. Chegar falando francês. Mandar o teste de francês, o teste do inglês e tudo mais. E aí isso vai pra análise. Eles vão analisar seu processo, estando tudo certo. Aí você vai receber realmente o visto pra poder imigrar e residir aqui. É um visto de... residência permanente. Residência permanente. Isso. Sem prazo pra acabar. Ele, apesar do nome permanente, ele não é permanente. Ele tem uma validade de 5 anos. E aí você pode renovar. Eu não sei se existe um limite, mas você pode ir renovando. O importante é que você comprove que você residiu por um período mínimo dentro daqueles 5 anos, né? Entendi. Aí você comprova, sei lá, com declaração de imposto de renda, alguma coisa uma foto desse na tipo. frente da Central. Isso. Passeando pelo Canadá, você mostra que estava aqui sim. Então você não estava atrelada nesse seu visto a Toronto? Não. Você podia ir pra onde você quisesse no A gente Canadá. podia ir pra qualquer lugar. De lá do Brasil, o meu marido é da área de TI, ele começou a aplicar para vagas em todo o Canadá, mas a gente não tinha interesse de ir pra costa oeste, ali pra Vancouver e tal, pela diferença de fuso pro Brasil, porque aqui é muito igual, né? Aqui é 1 hora, 2 horas é o máximo que vai ter de diferença. Então a gente não queria ir pra lá pra 4, 5 horas de diferença, mas imaginando mesmo que isso ia impactar na comunicação com a família e tudo mais. Então seria realmente mais pra cá. E aí já fica mais restrito, né? E aí, assim, nós não tínhamos interesse em ir pra Quebec naquele momento, porque também não falamos francês. É uma cidadezinha. E aí depender do francês era um receio nosso mesmo. Foi excluindo as opções, seria Toronto ou a grande região de Toronto, né? A área metropolitana, assim. Só acabamos vindo pra cá. Mas assim, falando da questão da carreira, ainda lá do Brasil, eu já tava com interesse em estudar algo relacionado à confeitaria, à panificação. Por quê? Porque me deu vontade. Mas você é uma pessoa que fazia doce na sua vida? Não, nada. Não sou aquela pessoa, porque eu cresci na cozinha, eu também minha avó assando vários bolos. Minha mãe nunca viu ela cozinhando nada. Minha mãe, ela nem gosta de sobremesa. Ela é do tipo que dá uma mordidinha e fala... Você foi ser rebelde, então. Gostoso, filha, mas... Já deu pra mim de doce. Doce demais. Doce. E aí eu fico, ótimo, mãe, que legal. Muito Obrigada bom. por prestigiar meu trabalho, valeu, mãe. Não tem esse background, assim, de cresci vendo pessoas cozinhando e me inspirei super e tal. Mas na minha adolescência, eu comecei a me interessar em fazer coisas simples, assim. Testar uma receita de um brownie, fazer uma torta, um pavê, uma coisa assim, bem básica mesmo. E eu gostava daquilo. E mais do que o gostar do fazer, é o servir e as pessoas curtirem aquilo que você fez. Então, assim, almoços de família na casa da minha sogra. A minha sogra, diferente da minha sogra, ela é uma formiguinha. Ela ama doces. Então, assim, a sobremesa era... por conta da Mari. A Mari vai tomar a sogra conta. Com a sobremesa, talvez tenha impactado um pouco. E aí eu comecei a testar. Fazia pavês e tortas, e testava um bolo e não sei o quê. E a sensação de ver a galera curtindo, assim, e achando gostoso aquilo, era muito legal. E perceber também a melhora, né? A cada vez que você faz uma mesma receita, você vai fazendo e vai vendo que ela tá melhorando, que tá mais legal, aquilo começou a me dar um prazer, assim, eu achar, nossa, que bacana isso, né? Sim. Que legal. Mas a princípio eu não pensava em trabalhar realmente com isso. Era uma coisa mais de hobby, curtia fazer e nerd que sou, queria saber mais. Mas aí você pensou, vou pro Canadá. Você não pensou, tipo, com o que eu posso trabalhar? Porque no IBAMA você não ia trabalhar no Canadá, No IBAMA, né? Não ia ter como. Você não pensou, tipo, o que eu gostaria de fazer lá? Nada, assim? Aí é que tá. Junto do... Quando a gente veio pra cá, e essa ideia de já querer estudar algo
alguma coisa relacionada à confeitaria, eu comecei a dar uma pesquisada aqui em Toronto. Tá. O que tinha? E vi que existe em várias das faculdades aqui cursos focados em confeitaria e panificação. Então eu tinha a visão do que a gente tem no Brasil, que é um curso de gastronomia, e dentro do curso de gastronomia você vai ter a disciplina de confeitaria, etc. Sim. e tal. Mas eu não tinha interesse no restante da gastronomia. Eu não tinha interesse em aprender a destrinchar um peixe, desossar frango, doces, cortar pedaços enormes de carne, nem Sim. nada do tipo. São coisas que eu pesquiso, que me interessam, mas não tinha assim, ai, nossa, eu quero muito estudar isso e Seu aprender. tesão tava não, era na confeitaria e panificação. Peraí, panificação, então o pão do restaurante, Sim, também. o de polenta bread? Aham, também. E eu fiquei tristíssima porque vocês não pegaram o steak tartar. Não dava pra pegar tudo, né? Eu Por mais sei. que eu Não, tivesse qualquer coisa a gente volta ainda essa semana. Mas, cara, porque aquele pão, eu achei injusto eu falar que o pão foi a melhor coisa da refeição, é sacanagem. Mas eu acho que foi. Mano, aquele pão. Tanto que foi assim, ó, ele chegou na mesa, eu comi um pedaço, chamei a garçonete e falei, dê mais um. Porque eu falei, vai todo mundo pegar um pedaço, eu vou querer E outro, não vai dar. ter. Exato. Traz mais um. Aí ela trouxe mais um. Maravilha. Mano, aquele pão. Tá. Sucesso. Então, Sim. e eu no steak tartar também tem uma outra torrada que acompanha, que é um xodó também. Que... Pera, não é a mesma que é do, O de do atum tuna tartar? é um cracker, né? Não, é um tá, é pãozinho outra. mesmo, Tá, é uma tá. torrada. Ah. Qualquer coisa a gente A gente volta fica aí lá, nessa conversa torrada, semana, tá tudo certo. Sim. Bom, Então, seu tesão era confeitaria e exato. panificação. E aí eu vi que aqui em Toronto, praticamente todas as faculdades têm programas focados mesmo em confeitaria e panificação. E eu comecei a pesquisar, enfim, qual que era o programa mais completo, assim, o preço também, Sim. a localização, porque tem uns campos que são super afastados e tudo mais. Comecei a juntar os dois projetos, porque é isso, eu não ia continuar trabalhando pro IBAMA. Não tinha nenhuma ideia, Sim. porque a minha área, a minha graduação em ciências biológicas, no Brasil, eu trabalhava no IBAMA, um trabalho muito mais administrativo mesmo do que técnico. Para eu utilizar o meu conhecimento aqui, seria algum trabalho de escritório, que não era nenhum problema. Então, o plano de ação basicamente foi: eu vou começar um programa em uma dessas faculdades, escolhi a faculdade, inclusive o campus é aqui do lado, o da George Brown, Sim. onde eu estudei, fica aqui pertinho, e aí ficou decidido assim, entre eu e o meu marido, nosso Tá. plano, ele obviamente continuaria trabalhando na área dele e tudo mais. Vocês juntaram uma grana, vocês estavam juntando há um tempo, uma grana sim. pra conseguir sobreviver um tempo, senão Exato. conseguir O esse próprio trabalho. programa de imigração, eles exigem que você tenha um montante X. Como se manter, Que né? tem Um lá tempo. no... exatamente. Que a ideia é justamente essa, que seja uma grana que você vai usar nesse momento inicial até conseguir se estabelecer com um emprego e tudo Senão é mais. meter muito louco, né? Muito, Vir sem não. dinheiro nenhum, aí você não Aí- consegue trabalho e ferrou. Jamais conseguiria. Porque é isso, mesmo os trabalhos iniciais, assim, e tudo, vai ser um Não vão salário pagar bem, menor. sim. E mesmo juntando as duas pessoas pra pagar o aluguel e tudo mais, vai ficar complicado. É muito caro viver em Toronto? O custo de vida aumentou bastante desde que a gente se mudou. Hoje em dia, diria que tá bem alto. Tá. Aluguel, principalmente. Aluguel, moradia, né, é onde vai o dinheiro. Grande parte, Grande parte do dinheiro vai pra moradia mesmo. E era isso. O curso não necessariamente eu iria trabalhar com aquilo, mas como já era uma coisa que eu tinha interesse, eu pensei, vou matar essa vontade. Se for pra trabalhar, vamos trabalhar. Se não, eu descobri que não era o que eu queria profissionalmente falando, mas vou ter aprendido. Não, e mesmo. você tinha interesse e talento, né? Exato. Assim, tipo assim, tinha pessoas que gostavam da sua sobremesa. Sim, eu diria, sim, tipo assim, não é, né? Tinha um feedback positivo. Tinha. das pessoas. Tinha. O apoio da família Sim. foi importante, com certeza. Mas, assim, nunca imaginava, realmente, não imaginava seguir trabalhando com Sim. isso. Realmente não Que doido, né? Não imaginei. Por isso que quando eu te falo que é surreal, Sim. isso aqui, ó, é surreal pra mim. Ela me segue, ela postou nos stories há 10 anos. 10 anos. Tá lá, 2016. Então, desde quando você estava começando a pensar, Exatamente. vir, pesquisar pra e ir tudo morar mais. fora, Exato. você já me seguia. 10 aninhos. E agora a gente tá aqui no E agora St. estamos aqui, Lawrence, trocando batendo papo. ideia. Aí, o curso é de quanto tempo? O curso que eu fiz são 2 anos, quatro períodos. Praticamente uma faculdade, né? Exatamente. E isso foi uma coisa que eu achei bem legal, porque assim, os cursos de gastronomia no Brasil
projetos também são mais curtos, né? Pelo menos do que eu me lembre da época que eu tava pesquisando, lá em 2015 e tal. E é praticamente o mesmo período. Então eu pensei, bom, eu vou aprender muito mais do que realmente se eu estivesse fazendo um curso de gastronomia com 4 matérias ali no meio. E aí o que aconteceu é que chegamos em 2019, fui me matricular na faculdade, me matriculei para um programa que começava em março de 2020. Fatídico março de 2020. Fatídico. E aí eu acho que todo mundo se lembra muito bem o que aconteceu em março de 2020. Lembramos. A faculdade mandou um e-mail falando que o programa tinha sido cancelado, que não tinha a menor chance de começar em março de 2020, mas que eles iam fazer o possível para manter o início no que seria a data do programa seguinte, que é setembro, né? Que é quando vira o ano letivo, exato. E daí seria para setembro também de 2020. E aí, assim, nesse período eu tava trabalhando, comecei a trabalhar numa Starbucks aqui. Foi meu primeiro emprego aqui no Canadá. E tava aberto? Não fechou? Tava aberto até meados de junho, julho, se não me engano. Mas aí a loja onde eu trabalhava foi uma das que foram fechadas durante a pandemia. Fechada mesmo, nem reabriu depois. O que você fazia no Starbucks? Starbucks. Barista. Barista, tá. E o barista no Starbucks faz tudo. A gente é desde bota cuidar das bebidas, forno, aquecer, limpar o restaurante, limpa o banheiro, exatamente. Sim. É tudo. Tem os turnos, o rodízio, e aí a cada tantas horas cada um ficava responsável por uma coisa. E aí, assim, foi a primeira oportunidade de emprego que eu consegui aqui, logo mesmo no início, quando a gente chegou. Topei. Claro. E até pensando na ideia de, se for pra seguir com a gastronomia, né, a confeitaria, trabalhar na Starbucks vai me dar um aprendizado do idioma, de tudo, sem dúvidas, mas também o ritmo acelerado, porque não para um instante. A loja onde eu trabalhava ficava em frente a uma estação de metrô, então assim, a loja abria às 5h30 da manhã, fechava às 11h40 da noite. Puta que pariu. E não parava, porque tinha escola perto, praticamente 24 horas. Então, assim, era o tempo inteiro muito movimento. Então, pratiquei o inglês loucamente. E lidar com o público também, atendimento com o público, o senso de urgência ali, o dinamismo que exige realmente no restaurante hoje em dia, mas lá na loja nem se compara. Então, foi uma experiência realmente, assim, muito louca, mas muito engrandecedora. Útil, né? Assim, foi muito útil pra você. Muito útil. Praticar o inglês com as pessoas usando máscara é outro nível de prática de listening, assim. Então, foi muito útil, com certeza. E aí, assim, a faculdade começou em setembro. Começou mesmo. Online. E aí que eu tinha que comprar todos os online começava em março, né, pessoal? Se era pra ser É que também eles não deviam ter o curso online, não, eles fizeram, eles reformularam todo o programa pra adequar mesmo o online, porque é isso, os professores, as receitas todas, eles tiveram que filmar, documentar. E aí tinha que seguir as normas do isolamento social e tudo mais. Então não podia ter um monte de professor nos laboratórios filmando ao mesmo tempo. Eles tiveram que fazer rodízios. Então esses, 6 meses aí, foram eles se organizando. Arrasaram porque teve que se adaptar demais, né, na pandemia. Exato. Com certeza não é a mesma coisa. Não vou dizer que achei horrível, porque também a experiência de ter que cozinhar em casa, na limitação que eu tinha de espaço e de utensílios, de equipamento, também me ensinou bastante coisa disso. Era um saco numa cozinha profissional com tudo. Não, nem se compara. E aí, quando você vai pra cozinha profissional e refaz aquela mesma receita, você fala, era o meu forno que não era tão legal. Os meus 2 primeiros semestres, a parte prática, eu tinha que cozinhar de casa, documentar absolutamente. Como é que eles sabiam? Eu tinha que documentar absolutamente cada etapa do que eu estava fazendo. Youtuber também. Também. Aprendi ali Os professores tiveram que virar youtuber. Exatamente. Os alunos tiveram que virar youtuber. Exato. Sim. Porque tive que comprar um tripé pra poder botar. Como é que eu vou... Tô ali fazendo dobra de massa de pão, o marido trabalhando de casa, às vezes eu dava um grito, vem aqui me dar uma ajuda, eu preciso filmar eu segurando esse negócio, alguma coisa assim. Tinha que documentar tudo, depois montar um relatório ali, dizendo como é que foi. Uma trabalheira absurda, porque no laboratório eu chegava, cozinhava,
Eles comiam, provavam e avaliavam. Acabou. Eu saía do laboratório, minha mochilinha, Acabou. minha sacolinha. Sem relatório. Nada demais. Mas em casa era isso. Tinha cozinhar, tinha que lavar a louça. Não que no laboratório também não tivesse, mas... mas devia ter uma pia Era- melhor, uma máquina melhor. Exatamente. Sim. Era só eu com a louça, não tínhamos dishwasher Professor, nem não tinha como nada. experimentar a comida. Não tinha. Que doido. Então era assim, eu tinha que tirar fotos bem detalhadas pra, pela foto, eles poderem entender se a textura estava certa, tecnicamente se tava tecnicamente. Sabor, obviamente, não tinha como eles atestarem nada. Mas se uma ganache estava quebrada Sim. ou se o creme eu bati demais, aquilo pela foto com o olhar treinado deles, Claro. eles conseguiam avaliar. Então foi assim, um ano, 2 semestres. A parte teórica no online não impacta realmente, mas a prática foi assim. E aí em 2021, como já tínhamos vacina e tal, então a coisa já estava melhorando, comecei a ter as disciplinas ao vivo ali. Então você fez metade do curso online? Foi online. Metade do programa É, online? foi online. Nesse período teve uma disciplina só que eu fiz no comecinho de 2021, que é isso, a gente já tinha acho que tomado a primeira dose, então Sim. eles já estavam dando uma flexibilizada, mas também assim, o setup no laboratório totalmente diferente, porque geralmente eram bancadas com 4 Todo mundo alunos. junto. E aí para essa disciplina Sim. era um aluno por bancada, então Distanciamento, foi né? distanciamento e tendo que, durante todo o curso, a gente tinha que usar todos os equipamentos de segurança, face shield, óculos de segurança, tudo, máscara. Até o final do programa foi assim. Sim. Quando voltou realmente, e aí eu tive as disciplinas presenciais e tudo mais, aí foi uma maravilha. Que aí eu falei, nossa, agora eu tô na faculdade, agora Claro, eu tô antes eu estudando, tava em casa, antes eu tava em cozinhando. casa. Era muito estranho, mas aí quando você vai pro ambiente assim e tem ali um professor que é um chefe mesmo e que vai te dar puxão de orelha, que vai ficar no seu pé. É incrível como era uma turma já bem grande e eles conseguiam estar acompanhando o que passava em todas as bancadas, Sim. assim. Eu ficava fascinada, eu falei, gente, é um nível de atenção que eles têm aqui que eu não sabia que isso era possível, né? Eram E muitos eles- alunos, assim, na sua turma? A turma inteira era bem grande, mas aí nas nossas aulas práticas eram 4 laboratórios, um Tá. ladinho do outro. O laboratório é a cozinha, né? Sim. Eu não vou saber de dizer, mas eu acredito que devíamos ser uns quase 40 alunos bastante. por laboratório. Ah, tá. Então, É, por isso que eu falei, a turma era enorme. Tá. E aí, por laboratório, eram uns 30 e poucos, talvez 40, que a gente tinha aula juntos ali com o mesmo professor tutor, né? Vamos dizer assim. E aí foi muito mais legal. Aí realmente ficou divertido ter acesso aos equipamentos profissionais, o professor ali próximo, né? Realmente podendo tirar as dúvidas e orientar. Comer, provar, saber se tá gostoso mesmo esse negócio, Sim. não tá só bonito, né? Então foi fantástico, realmente. E aí foi nesse momento que você pensou, poderia trabalhar com isso ou ainda não? Exato. Aí não, aí Aí você foi. já pensou. Aí foi quando eu comecei a pensar, tá, eu tô gostando disso não só pra poder fazer um pavê mais gostoso Sim. no Natal. Eu realmente acho que dá pra trabalhar com isso e tudo mais. Ao mesmo tempo que a experiência dali das aulas e tudo mais, eu comecei a pensar também a questão física, o meu preparo físico pra profissão. Porque eram muitas horas ali em pé e movimentando os braços o tempo inteiro. E eu não estava me movimentando tanto antes daquele momento. Sim. Então eu comecei a sentir, né, realmente o corpo e pensar, tá, eu preciso cuidar disso também se eu quiser seguir em frente com essa Não, carreira. fisicamente é muito pesado. É. Fisicamente tá na Demanda cozinha. muito. E assim, aí a parte da confeitaria entender todo. Eu me lembro uma vez que eu fui. Quando eu cozinhei com a Paula Carosella, ela falou: bate um creme até virar um sour cream. Juro, gente. Teve uma hora que eu falei, não, eu não aguento mais, meu braço vai cair. E esse Aí ela tá negócio aqui, não esse vai negócio, voltar em 2 Aí eu, segundos. porra. É. É, gente, é muito difícil. Demanda bastante mesmo. E não só no preparo ali, né? A gente tem que fazer fazer o refil do container de Sim. farinha e tem que cuidar disso e tem que movimentar as coisas. Então, realmente, assim, todos os dias tô fechando os círculozinhos no relógio exercício. de exercício, de movimento, Tá pago. porque tá pago total. Também nesse período
quando já estava melhor, assim, a questão da pandemia, eu comecei a trabalhar aqui, mudei, né, a loja da Starbucks fechou, e aí eu comecei um trabalho na cozinha mesmo, que é uma padaria brasileira, aqui em Toronto. Ai, como chama? Padaria Toronto. Eu acho que eles me mandaram elas são mulheres? São 2 donas e um dono. Me mandaram um e-mail, eu acho, pra eu ir lá conhecer. Eu acho que era esse nome, Posso estar errada, mas eu acho que era esse nome. Era uma padaria brasileira e tal. Bom, deve ter algumas, né? Então, hoje em dia tem mais de uma, mas eles ficavam bem pertinho da minha casa, assim, e eles estavam com uma vaga aberta. Na verdade, eu comecei lá na pia, trabalhando, lavando as louças e tudo, mas eu já tava cursando. Cara, é muito doido, porque essa tradição, entre aspas, que tem fora do Brasil de começar numa cozinha na pia, não existe no Brasil, né? Eu acho que no Brasil a pia é visto como um negócio muito... Porque a gente tem essa cultura de empregada doméstica, de, né, faxineira e tal. E não é visto como uma entrada pra cozinha. Tipo, é visto como um serviço muito, muito abaixo. E aqui é comum, bom, no Canadá, nos Estados Unidos também, não sei se em outros países, mas a gente ouve falar que você começa a trabalhar num restaurante, né? Se você quer chegar em algum lugar, quer chegar no fogão, você começa pela pia. É né? muito comum mesmo, muito comum. Principalmente imigrante, né? Sim. Porque aí também acaba que é mais fácil, entre aspas, você começar num trabalho mais simples. Mas é isso, tem pessoas que têm experiência em restaurante, no país de origem, vem e começa na pia e depois se torna cozinheiro, assim. E é bem normal, é bem comum. O dishwasher em muitos lugares aqui, a pessoa que trabalha na pia, seria um auxiliar de cozinha também. Então, em momentos em que não tem tanto volume de coisa para ser feito ali, ele vai ser puxado por um dos cozinheiros. Pode até ele não ter um background, mas vai aprendendo, às vezes toma gosto, segue em frente naquilo. Cara, né? a pia é tão importante quanto qualquer pessoa na cozinha. No dia que falta o dishwasher, acabou o serviço. Uma máquina de lavar louça. Pode ter até uma cozinha que tem uma máquina de lavar louça. Mas alguém tem que estar lá botando as coisas nela. Exato. Não é que você tá cozinhando aqui o prato, você vai lá, deixa eu botar na louça na máquina. Não. Então é essencial. É assim, essencial, é essencial e tem que ser muito valorizado mesmo, muito respeitado. Total. Tem que ter um ambiente assim agradável e seguro para eles, porque, como eu estava falando, fisicamente demanda muito. E eles estão ali mexendo com água quente a maioria das vezes e tudo. Então, assim, tem que realmente aplaudir. Porque no dia que falta desmorona tudo, quebra todo o ritmo e alguém vai ter que ir lá fazer aquele trabalho, né? E não vai fazer tão bem feito, porque não tem experiência, não tá ali fazendo todo dia, fica perdidinho, não sabe como é que organiza nada. Você começou na pia lá da padaria Toronto. Comecei na pia, na padaria, e aí não deu muito tempo do que eu tava lá, eles abriram uma vaga na parte de panificação. Eu já tava cursando na faculdade e falei, olha, quiserem me puxar aí, eu tenho interesse. Queria aprender ainda mais ali. E aí comecei como padeira mesmo, né? E fiquei lá por uns meses. Foi incrível, aprendi muito. Um volume intenso, assim. Finais de semana fazia pastel lá, então eu ficava fritando pastel. E tem pãozinho francês, tem pão francês, bem brasileiro. Tem pão de queijo. Pão francês, essa coisa bem brasileira. Mas não deixa de ser. O pãozinho francês é brasileiro. Do jeito que a gente faz, é bem brasileiro mesmo. Pão de queijo. Pão de queijo, claro. Brigadeiros. Os sabores de bolo são bem os sabores brasileiros, assim, bolo de cenoura, bolo de coco. E os gringos amam. Eles adoram. Como não? É uma bom. É maravilhoso, exato. Então. Brigadeiro, acho que eu nunca conheci alguém que comeu um brigadeiro e falou. Não. Pode falar assim, é muito doce, achei muito doce. O que eu acho que é um cuzão absurdo. também. Quem fala que é um cuzão, é um cuzão. Não. Mas assim, nunca vi ninguém falar. Não, Cara, brigadeiro é perfeito. É muito bom. É muito bom mesmo. Perfeito. Lá eu comecei também a pegar mais esse ritmo, desse volume de produção bem grande, porque eram fornadas grandes das coisas que a gente tinha que fazer e tomar de conta. Um movimento. Horários de padeiro, né? Horário não era tão de madrugada, mas era cedinho também. Então foi uma experiência maravilhosa. Foi muito legal mesmo. Eu saí de lá quando eu tive que fazer o meu estágio na faculdade. Que eu poderia ter optado por ficar lá também, mas naquele momento eu pensei, bom, aqui não é que eu sei tudo, mas já aprendeu o que tinha que aprender. Exato, é realmente melhorar a agilidade, o refinamento ali. Mas o básico, o geral do movimento, eu tinha pego. Aí eu pensei, bom, vou procurar um outro lugar. É um estágio
obrigatório, como qualquer Isso, faculdade. isso. E aí tem um crédito. Isso te dá um crédito de nota. É uma disciplina Tá. que tem que ser feita, né? Então eu tinha que cumprir horas obrigatórias de estágio. E eles não têm, a faculdade não faz essa ponte. Você vai e arranja esse Eles estágio. fazem algumas pontes, Tá. sim. Eles têm uma lista, não sei se ainda é assim, mas na época tinha uma lista, vamos dizer assim, Tá. de locais parceiros já da Entendi. George Brown, que eram acostumados realmente a já receber os alunos Sim. para fazer o estágio lá e tudo mais. A maioria restaurante, mas tinha uma ou outra, assim, que era confeitaria. Esse é um estágio não remunerado. Pode ou remunerado. não ser remunerado, fica a critério Do restaurante. do empregador. E aí veio, né, crise. O que eu vou fazer? O que eu quero conhecer? E eu vou te confessar que eu não me imaginava trabalhando em restaurante. Quando eu entrei pro curso, nunca foi a minha intenção. Você queria... Eu queria ir pra realmente confeitaria, doce de vitrine, né? Tá. Padaria. Assim, era como eu me enxergava. Ah, é pra trabalhar com isso? Então é nesse ambiente que eu me enxergo. Sim. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava, a hora de experimentar e ver de qual é agora É no estágio, também, é no é. estágio. E aí, de novo, a internet me conectando com a oportunidade. Já tinha um tempo, eu tinha entrado em contato com uma pessoa online no Instagram, quando eu tava procurando qual dos cursos eu ia fazer. Eu tentei achar alguém no Instagram, alguma coisa que tivesse estudado naquela mesma faculdade, pra perguntar, valeu a pena, gostou, né, e tal. E aí eu tinha me conectado com ela, e ela já era chefe de confeitaria em um restaurante aqui. E a gente conversando, trocando mensagens, coisa e tal. E aí quando eu comentei com ela, tô pra começar o estágio, tô procurando se você souber de algum lugar. E aí ela me chamou pra estagiar lá com ela. Ela falou, olha, eu tô aqui nesse restaurante, ela era chefe, mas no momento ela não tinha ninguém como cozinheira pra trabalhar junto, nem estágio, nem Qual nada. restaurante? Já o... Não, era outro um outro restaurante, restaurante, tá. que foi esse o do estágio. Tá. E aí ela me convidou pra falar, Sim. não, vem aqui um dia, conversa com o chefe e tal, ele é muito gente boa mesmo. E aí fui lá, conheci eles. Aí ela falou, você quer fazer o estágio aqui? Não tem problema se você não quiser e tal, mas acho que vai ser legal pra você pegar esse ritmo e tudo mais. E aí eu fui, topei. Ela é brasileira também e era um restaurante. E aí no começo eu fiquei assim, gente, mas O que eu estou fazendo que aqui? ideia, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas não era isso que tava nos planos. Mas ao mesmo tempo, é o pensamento de testa. Pelo menos se você não gostar, vai descobrir logo Sim. na faculdade que não gosta. E não é todo restaurante que tem um chefe de confeitaria, né? Uma chefe de confeitaria. Não, vários restaurantes não tem mesmo. Exato. Tem sobremesa, óbvio. Exato. Mas não tem isso, a pessoa com esse olhar focado. olhar especificamente para os doces. Muitos e pra restaurantes panificação. não tem, realmente. Muitos restaurantes também, às vezes, tem uma pessoa que é chefe de confeitaria, mas durante o serviço, a execução ali em pratamento vai ser uma outra praça que vai tomar de conta, um sous-chefe que tá trabalhando. Geralmente, praça de confeitaria fica próxima do garde-manger, então o garde-manger vai empratar. Tá difícil, realmente, você falou certo. Restaurante que tem um programa de confeitaria... Uma pessoa que fica a noite inteira só soltando sobremesa. Quando você encontra, assim, é difícil. E aí fui lá fazer esse estágio e foi bem legal a experiência. Realmente comecei a gostar. Óbvio, eu gostava mais da parte do prep, né? De cozinhar, de preparar as coisas. O serviço era legal, mas não era o que, nossa, super me atraía, assim. Porque o serviço de sobremesa é muito diferente do serviço da cozinha quente, assim. Porque na cozinha quente a adrenalina vem no serviço mesmo. Eles estão cozinhando muito durante o serviço. Eles estão cozinhando não necessariamente do zero, mas quase do zero. Né? Exato. O ponto da carne, o ponto do peixe só vai estar perfeito porque foi feito ali para aquele pedido, né? Pelo menos finalizado para o pedido. Para confeitaria, a maioria das vezes as coisas estão pré-prontas. E é uma montagem, né? Sim. Mas a experiência foi muito boa. E demora, né? Porque, tipo assim, abrir o restaurante, você vai demorar pra servir uma sobremesa. Né? Vai. Tipo, e você vai ser o começo último a do sair serviço, também. você fica lá. Começo do serviço, você vai muito provavelmente ajudar a praça que vai soltar as saladas, as entradas. A que vai se ferrar primeiro. Exatamente. Mas depois a praça que se ferrou primeiro ajuda na sobremesa?
Aí depende, né? Tem dias e dias. Aí vai todo mundo embora quando acaba o serviço. Tem dias e dias. Sim. Tem dia que realmente Tem que ajudar. o confeiteiro, a gente já limpou a cozinha, já deu aquele trato pra encerrar o serviço, mas tem mesa esperando. E aí você tem ali minimamente o seu mise en place montadinho esperando o pessoal que tá aí, né? Pra pedir a sobremesa. Que ainda vai pedir a sobremesa. Pessoal, pede a sobremesa logo, entendeu? Se possível. Se possível, não fica lá horas. Não, é que é foda, né? Também é uma coisa muito brasileira, né? Ficar horas na mesa conversando, né? Aqui nos Estados Unidos, eles vêm discretamente, sem você pedir, te botam a conta na sua mesa. Sim. É tipo assim, querida, vamos circular, né? É um choque cultural, É um choque cultural. No Brasil, primeira vez que eu vivi isso, não é? eu fiquei assim, nossa, tô sendo expulsa. mas estão me expulsando, mas já? Grosseria. Credo, eu nem fiz barulho, eu nem fiz nada. No Mas Brasil, você pode cultural. ficar 3 horas sentada na mesa. Podem até te olhar feio, né? Tipo assim, pô, tem gente mas esperando muito e tal. difícil Mas alguém ninguém chegar vai e falar, te dar então. conta. Não, muito difícil. Aqui eles não têm, ninguém tem vergonha, não. E tá certo, né? Eu de acho alguma que tá forma. certo. Eu, honestamente... Ainda mais se tem gente esperando pra sentar. Sim, exatamente. Tipo assim, aí é uma noção de quem tá comendo, né? Porque se é a última mesa do restaurante, aí você tem que ter a noção como o povo da cozinha que quer ir embora descansar. Também tem que ter essa noção. Quando tem gente esperando, aí você vê as pessoas, tipo, na mesa... trocando ideia, pô, dá uma raiva, né? Eu já também comeu, acho. vai embora. Eu acho que começa assim... em outro lugar, vai no bar, Tem uma cafeteria aqui do lado, vamos lá, continue a conversa lá, o papo animado. Hoje em dia, trabalhando no restaurante e entendendo todo o cuidado que eles dão pra cada uma das mesas, pra que aquela experiência seja realmente muito boa, é complicado. A pessoa tá demorando demais, horas e horas na mesa e o próximo já tá chegando e você fica... Putz, como é que eu vou fazer? A gente foi a última mesa a sair de lá no dia do meu aniversário. Aí teve uma hora que eu olhei e falei, gente, vambora. Acho que mais deu. Ninguém. Vamos deixar o povo fechar esse restaurante, vai, vambora. Porque a gente tava lá, porque... Mas vocês eram VIPs, tava tranquilo. Mesmo assim, eu queria que o pessoal liberar, né? Sim, né? Não, tá certo. Ainda fui lá na cozinha, passei lá, falei, tchau, gente, muito obrigada, tava maravilhoso e tal. Eles já estavam lá lavando a cozinha. Eu falei, sei como é essa parte. Essa parte boa aí, sorte, boa sorte pra vocês. Se não fosse meu aniversário, eu ajudava, mas é meu aniversário. Não, tá certo, corretíssimo. Aí você fez o estágio lá, ficou um tempo. Fiquei uns meses nesse estágio e aí saí, encerrou o período do estágio também. Eu saí de lá e fui procurar emprego. E aí essa chefe... O curso já tinha acabado? O curso tinha acabado, tinha me graduado em 2022, comecinho de 2022. E aí essa minha chefe, ela tinha ido trabalhar lá no PSP, no Prime Seafood. Foi o ano de abertura do restaurante. Abriu em 2022, então é aquilo, né? abri em 2022, abri em março de 2022. Era pra ter aberto, eu também li uma entrevista do Mary falando que era pra ter aberto antes da pandemia, né? Exato, e aí... mas aí... a reforma e tudo. Tudo atrasou. Mas ainda assim, começo do restaurante, eles se entendendo com as praças, como é que era, o staff reduzidíssimo, né? Até aquilo se tornar uma coisa viável mesmo e o movimento aumentar. Então, a princípio, nem tinha chances, assim, de eu ir pra lá, nem nada do tipo. Aí eu comecei a procurar emprego, comecei a trabalhar num outro restaurante. Trabalhei lá por um mês e aí ela me manda mensagem. Então, abri uma vaga aqui, você tem interesse? E aí eu falei, tenho interesse. Você sabia quem era ele? O Mary? Não fazia ideia. Não fazia ideia? Você não assistia The Bear? Não, porque já tava... Tinha, claro que 2022? Tinha, porque foi na pandemia que eu assisti. Pesquisa aí pra gente, Dani, quando começou o The Bear. Será? Foi na pandemia, foi. Não, Mac, eu acho que foi depois. Não, porque a gente tá em 2026, já tá na 4ª temporada. Faz sentido. Não, mas não. A 5ª, a 4ª temporada... Junho de 2022. Junho de 2022. 2022, foi no ano. Tá bom. Ele abriu o restaurante Ele abriu o restaurante em março e a série lançou em junho. Então, eu não fazia ideia quem ele era, porque eu não conhecia ele do YouTube, nada. Não fazia ideia. Essa chefe falou, é um restaurante do Mary Madison. E eu assim, legal. Vou dar um Google. Adoro ele, adoro. No que eu dei um Google e aí eu vi que ele já era, né, enorme, assim, no YouTube e tudo mais. E óbvio que depois de The Bear virou outro patamar, assim, de sucesso. Mas eu não conhecia
conhecia ele, nem nada. Porque é isso, eu tinha me formado em abril daquele ano. Eu tinha me mudado pra esse país 2 anos antes. Então as referências, Você não tava por dentro da cena. quem é o chefe, grandão, o bambambam, não sei o que, eu não fazia a menor ideia. Então, e isso ainda é uma coisa que eu corro atrás, assim, de me atualizar, de ficar por dentro dos nomes, que é importante, né? Assim, saber os chefes que são mais conceituados, que estão fazendo a diferença na cidade. Não, e ele mesmo era, enfim, era um cozinheiro que trabalhou em muitas cozinhas e aí, né, começou o canal do YouTube e tal. Inclusive ele tem, quando abriu o restaurante, eu fui ler uma entrevista agora, né, de quando abriu, que ele fala que ele falou assim, eu não preciso que influenciadores venham no meu restaurante porque eu sou o influenciador. Aí eu falei, mas eu vou mesmo assim. Goste ou não ele goste. Ele era muito grande no YouTube, com certeza foi o primeiro restaurante dele, né? Hoje em dia ele tem vários. Com certeza o primeiro público já veio por causa dele, sim, né? Sim, o nome dele já era enorme e atraiu muito. E é isso. Tava cheio desde o começo o restaurante? Bombou desde o começo? Como foi? Teve um movimento bem grande desde o começo, sim. Não foi tão assim, mas no ano seguinte já foi aumentando realmente o movimento. É porque é um conceito de restaurante também diferente. Assim, não um conceito da comida. Sim. Mas eu acho que a comida com aquele tipo de ambiente é diferente, né? É bem único mesmo. É, porque é um restaurante de carne, uma steakhouse e frutos do mar. Só que o ambiente é quase como se fosse parece um templo um pouco, sei lá, né? Tipo, é uma cabana, tudo de madeira e tal, mas aí ele é meio arredondado, não parece que é uma churrascaria. Uma churrascaria, né? E também com um foco enorme em trabalhar vegetais, porque ele tem a fazenda lá, Blue Goose Farm, fornece grande parte dos vegetais durante primavera e verão, então trabalha muito a sazonalidade mesmo dos ingredientes, né? Claro, a carne não vai ter uma sazonalidade tão grande, mas os próprios frutos do mar, então vai ter época que vai ter mais caranguejo, vai ter mais lagosta, vai ter mais outras coisas assim, tipos diferentes de camarão e tal. E a qualidade dos vegetais, os vegetais assim, o chefe que hoje é o diretor culinário, o Coulson, ele ama trabalhar com os vegetais, ele se diverte assim, criando os pratos com os vegetais. O Rob, que era o que estava lá no dia que você visitou também, ele adora também, é super criativo com os sabores e tal, então eles brincam muito com sabores diferentes, influências diferentes, mas muito preocupados em respeitar mesmo a característica daquele vegetal para que não vire uma outra coisa. Fazer um repolho empanado. É tipo fazer um repolho empanado. E aí você vai comer e falar... Tem gosto de repolho, mas empanado. Mas não é só um repolho. Te pega de surpresa, assim. Então, é bem interessante. Toda a proposta mesmo do restaurante é muito legal. E aí, como que eu fui parar lá? Foi assim, eu abriu essa vaga. E aí, essa chefe que já tinha trabalhado comigo tava lá, confiava no meu trabalho. Fez ali um meio de campo com o Coulson. O Coulson, na época, era o chefe de cozinha lá. E ela falou, vem aqui que ele quer fazer uma entrevista com você. E foi a entrevista mais fácil da minha vida. Porque ele chegou, olhou assim... Oi, tudo bem? Prazer. Você que é a Mariel? Eu falei, sim, sou eu sou a Mariel. E eu super nervosa, porque aí eu já tinha dado o Google, né? E aí eu já sabia do tamanho, da fama e tal. Então eu tava preocupada. Sim. E ele trocou ideia, um papo super leve, assim, perguntando o que eu gostava de fazer, qual que era a minha sobremesa favorita, o que eu fazia no Brasil e não sei o que. Mas muito, muito tranquilo. Nem parecia, assim, uma entrevista, numa estrutura, né, mais formal. No final ele só falou, quando é que você pode começar? Ai, amo. Aí eu falei, eu tenho que avisar no trabalho que eu tô ali. Sim. Então tá, então 2 semanas, daqui 2 semanas a gente se vê. E eu assim, e isso significa que eu fui contratada? O que acabou de acontecer? Isso não é maravilhoso? Fiquei muito confusa. E aí eu muito sem jeito de falar, volta aqui, só pra eu esclarecer. Deixa eu gravar você falando, é isso mesmo. Só pra eu não passar uma fake news adiante, né? Quando eu uma fiz coisa entrevista assim. na Capricho pra ser frila lá, foi assim também. Eu fiz, assim, eu tava tipo, eu preciso trabalhar nesse lugar na Capricho, isso aqui. Aí eu fiz a entrevista, a pessoa falou, então você pode começar segunda-feira?
posso. viu o que eu acabei de falar? Eu posso, claro. Tipo, mano, você sair de uma entrevista de emprego já contratada é muito foda. É uma loucura. É uma loucura, mas é muito legal. É muito legal. Eu fui, assim, atrás dessa chefe pra falar... E ela, e aí, como é que foi? Eu falei, eu acho que é isso. Pelo que eu entendi, eu vou começar daqui 2 semanas. Aí ela, então tá ótimo. Então a gente se vê daqui 2 semanas. E aí foi isso. Eu cumpri, né, esse aviso de 2 semanas e comecei a trabalhar lá como cozinheira. Pastry cook. Pastry cook. No começo, eu tava trabalhando mais shifts de prep pela manhã, mas não deu muito tempo, comecei a trabalhar serviço. E aí fiquei trabalhando serviço por um bom período. Qual é o tamanho da equipe de confeitaria lá? Hoje em dia somos 3. Tá. Somos 3 pessoas, um pastry chef e 2 pastry cook. Quando houve... No caso, você é a pastry No chef. caso, eu sou a pastry chef. Quando eu entrei, também éramos 3. Não deu muito tempo, a equipe aumentou um pouco, até porque teve um período que a gente tinha um estagiário, foi andando de praça em praça, e ele amou pastry e ficou com a gente mais tempo, assim. E aí éramos a pastry chef, eu, o estagiário e Daniela, que está ali. A Dani tá aqui atrás, vem aqui, dá um oi, vem cá. A Dani, também brasileira, trabalhava lá com a Mariel, só que ela se mudou de Toronto, né, foi morar aí nas montanhas, largou o restaurante, mas faz cookies, né? Faço cookies. Ela fez cookies pra mim. Especialmente cilantro. Exato. Customizados, de sim chef, de baleia. Isso. Escrito Yay. Ai, Maravilhoso. Chefe de Toronto, gente. ó. Que Puxa responsa. saco. Te amo, amiga. Dá os $10 dela depois. Isso. Pois é, então teve esse período em que o time tava enorme, Maior. Comparado com 3 pessoas, né? Éramos um time bem grande mesmo. Então era uma outra dinâmica. Mas aí depois foi também ajustando, porque aí o estagiário saiu e tal, e aí as coisas foram se ajustando mais pro modelo que tá hoje. Aí como eu me tornei a pastry chef... Com o tempo e experiência. O tempo e experiência, exato. A minha chefe anterior saiu para assumir um outro projeto. Exato, ela foi... Te contratou não, que te indicou lá, né? Isso, ela saiu de lá do restaurante. Naquele momento, o chefe também me convidou e falou, olha, topa assumir, né, a praça e tal. Primeiramente, o título era Pastry Manager. Ai, tá. E ali é o primeiro degrauzinho, né? Pra não oficializar, assim. Fiquei um período como pastry manager até ser oficializado pastry chef. Exatamente. Então, cara, você tá lá já há 4 anos. Exato. É muito tempo pra estar num restaurante. Não é comum. Não é comum. Não é comum. Aqui, então, nossa, vejo o pessoal, às vezes, fica 1 ano muda de restaurante. 1 ano muda de restaurante. É atípico, ao mesmo tempo, assim, com a minha personalidade, do jeito que eu gosto de trabalhar, não me incomoda, sabe? Assim, essa coisa de... Ai, não tem um fomo de... Putz, tô perdendo oportunidades, podia estar em outro lugar, podia estar trabalhando com isso, podia estar trabalhando com aquilo. Às vezes dá uma vontade de, tipo, putz, acho que eu quero variar um pouco e quero fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo, assim, é legal de ver essa evolução mesmo e tudo mais. Então, tô bastante tempo. Então hoje lá. você é responsável, bom, pela criação. De quanto em quanto tempo muda? Vocês estão sempre criando coisas novas? Hoje em dia no menu a gente tem 3 sobremesas que são fixas. São fixas. O bolo de chocolate, a torta de limão. Posso chutar outro? Não vou chutar. Eu ia chutar o de maple com brie. É o de maple com brie, é ele mesmo. Foram os meus preferidos. Elas são as 3 fixas, não mudam. O bolo de chocolate e a torta de limão estão desde o dia 1 do restaurante no menu. Sobremesas bem clássicas, né? Bem clássicas mesmo. A ideia inicial mesmo do Mary era ter esses clássicos bem comfort food mesmo. Bolo de chocolate bem chocolatudo. É um clássico muito bem feito, uma torta de limão muito bem feita. Então, assim, é uma responsabilidade grande na praça, porque bolo de chocolate tem praticamente todo mundo que já foi lá comeu na vida. Torta de limão também. Essa torta de maple, né, ela é bem tradicional canadense, em outros formatos e sabores, mas é bem tradicional. Então, é uma responsabilidade você servir
que um doce... É como ter um restaurante no Brasil que, qual que é a sobremesa? É um brigadeiro, é um pudim. E aí, é óbvio, a pessoa vai falar, pô, mas o da minha avó é o melhor pudim que eu já comi na vida. Esse daqui não vai bater, né? Então, Mas é que eu acho que tem a comida que tem a intenção de surpreender e tem a comida que tem a intenção de conforto mesmo. Exatamente. Tipo assim, pode ser que você vai comer o bolo de chocolate e vai falar, da minha avó é melhor. Ele vai te remeter à sua avó, sabe assim? Sim. Ele vai te levar pra um outro lugar que, tipo, tá bom, eu não preciso ser surpreendida. Né? Não preciso comer uma coisa que eu nunca comi antes. Apesar da torta de maple com brie, é uma coisa bem, pra mim, foi surpreendente. Sim. Mas um bolo de chocolate não é uma surpresa, mas dá aquela derretida, assim, né? Sim. Tipo, pra mim é uma sensação tão especial quanto ser surpreendida. Sim, Né? eu concordo também. Eu gosto também. Vou experimentar sobremesa num restaurante. Minha tendência é pegar uma mais diferentona pra realmente experimentar e ver, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tenho receio. Dependendo do lugar, você fala, é melhor apostar num bolo de chocolate do que essa aqui que parece ser mais diferentona. Eu não sei se vai ser tão gostosa assim. Eu prefiro pegar essa aqui que eu sei. É um conceito. Exatamente. Então tem essas três que não mudam e aí outras. E tem uma outra sazonal e os sorvetes que também são sazonais, vão sorvete mudando. de ruibarbo também. Você gostou? Uma delícia. Tá em fase de teste esse ainda, mas eu pedi pra mandarem especialmente pra você. Tava muito porque bom. tá começando agora Tava a muito época. bom. Ai, que Tipo, ótimo. refrescante. Sim. E tipo azedinho, você fala, que fruta é? Eu até chamei pra perguntar. Fala, essa framboesa isso? Eu falei, acho que não é framboesa. E aí lá em Yellowknife a gente fez uma cooking class. No último dia, que a gente fez um bolo 3 leites com ruibarbo. Sim. Com uma calda de ruibarbo. Então eu falei, é aquilo que a gente comeu em Yellowknife. Sim, então. e que não, assim, eu fui trabalhar com ruibarbo, Não tem mexer não tem no com Brasil. ruibarbo aqui no Brasil não tem. E tipo até um vegetal, uma raiz? é um caule, né? Parece uma cenoura, parece né, assim. Como é que é? Celery. É salsão? Salsão, exato. Aipo. Aipo, pronto. Parece sim. a mesma coisa, assim, só que é rosa, né? E aí quando cozinha ele fica um rosa mais vibrante, assim. E é esse gosto de mato, assim, mas tem um floral, tem uma coisa diferente. Então, até isso, assim, é um desafio realmente no restaurante, principalmente como a gente trabalha com a sazonalidade. Então, as frutas aqui, cereja, framboesa, morango, são frutas que no Brasil é tão difícil, assim, a gente ter, poxa. Você vai comprar um saquinho de cereja, é caro só pra no Natal, caramba, só em é só no dezembro. Natal e você fica com dó de usar. E aqui tá na época da cereja. Um caixote de cereja que chega no restaurante é aquilo. Boa sorte. Faça alguma coisa com isso. Nesse restaurante tive a oportunidade de trabalhar com frutas que nunca nem tinha visto na vida. Você tem que criar, então exige muita pesquisa, muito teste, né, pra saber. Bom, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu tenho que criar alguma coisa que vai agradar. Então vamos pesquisar como é que eles usam, em cima disso, como que eu adapto aqui pra esse contexto, né, do restaurante. E aí vocês que são da confeitaria lá, não fazem mais nenhuma outra praça mesmo, assim, né? Não. É só confeitaria e confeitaria. Tá. É só confeitaria e os pães. Suporte que a gente dá pra cozinha quente, vamos dizer assim, eles já tiveram, às vezes, tortinhas no menu, feita com uma massa de torta, tipo uma massa podre, alguma coisa assim. Daí a gente tomava de conta também de fazer. Mas o foco é realmente nas sobremesas. Tanto pro serviço convencional, quanto quando tem um evento, a gente também vai cuidar da sobremesa para aquele evento. Então, tem casamentos, são feitos lá, aí a gente faz o bolo decorado pro casamento, aí às vezes tem mini sobremesas, então a gente faz mini versões dessas sobremesas que já são clássicas do restaurante. Tivemos evento lá com a Apple TV, na semana do TIFF aqui, né, do festival de cinema, tem bastante movimento por lá, porque eles fecham o restaurante para fazer lançamentos e tal. Então, às vezes tem um menu mais personalizado pro conceito do evento. Eu sentei na mesma mesa que Selena Gomes. É verdade, é verdade. Quem foi que falou? A Dani? A Dani me falou. É verdade, foi a mesma. Celina. Sentou lá. Com quem ela tava? Com quem ela foi? Ela foi com o namorado o Benny dela. Blanco. Atual marido, que né? é meio cozinheiro também. E ele, acho que ele e o Mary são até próximos, sim. Eles são próximos. Tá bom, então... pessoal? Quem é mais famosa? Eu, né? Obviamente. Óbvio. Pra mim, pra você, Mac. Obrigada. Como que é? Gente, esse vídeo vai ter 3 horas. Nossa, perguntei se você estava com tempo. Como é que é a sua rotina no restaurante? Minha rotina. Hoje em dia, eu tô trabalhando só na parte de prep mesmo. Sim. Você não faz
só cubro um shift ou Tá. outro, mas a minha dedicação maior é no período de prep, que é meu shift começa às 8 da manhã até a hora que eu conseguir ir embora. Mas geralmente você vai embora antes Idealmente. do restaurante abrir? Não. Não, tá. Não, o restaurante tá abrindo, a gente abre às Cedo, 5h30, 5h30 nos dias de semana, 5 da tarde aos finais de semana. Eu saio por volta das 6. Então é basicamente assim, montou a praça, organizou, eu faço aquela ronda pra Aham. garantir tá tudo certo, precisa de mim pra mais alguma coisa? Não, então tá. E aí Beijo, quem tchau. toca o serviço são os pastry cooks. As pastry cooks. Isso. E aí, todo serviço a gente tem pelo menos uma pastry cook trabalhando. Então, todos os dias... Pra todas as sobremesas. Todos os dias tem 2 pessoas trabalhando na praça. Uma no período da manhã Tá. até ali às 5, 6. E outra que chega por volta das 2 da tarde e fica até, Nossa, tô até a pensando, última coitada, mesa. era aquela... Aí no domingo, Que tava lá. exato, a Cláudia tava trabalhando tanto garmanger quanto Quando a gente confeitaria. pediu uma de cada sobremesa, agora eu pensei nela, coitada, montando todas as sobremesas. E o sorvete não chegou derretido, tava tudo perfeito. Perfeito. Então a ordem que ela montou foi perfeita. Perfeito. Arrasou. Ela é maravilhosa. É. E é isso, tem dias em que não vai ter alguém trabalhando no serviço e aí quem faz o guard cobre também sobremesas confeitaria. E se necessário, o chef Rob vai dar um pulinho Sim. lá pra dar um suporte também, e etc. Nesse momento, assim, todo mundo se ajuda, né? E quantos claro. dias por semana você trabalha? Porque hoje você tá de folga, ontem você tava de folga também. Ontem eu tava também, mas E trabalho domingo também? 5 dias. Ah, tá. Que aí agora eu vou trabalhar de quarta até domingo. A escala 5x2. No momento, sim. Quando Tá. eu comecei lá, era numa escala... Os outros cozinheiros seguem também nessa escala, de 4x3 seria. Sonho. Maravilhoso. Um sonho. Muito sim. bom mesmo. Infelizmente, eles mudaram, ajustaram. O número Sim. de horas continua o mesmo, né? Então, assim, Diluiu é um os dias. shift menor por dia, mas 4x3 é maravilhoso, porque ter maravilhoso. 3 dias de folga na E semana... não necessariamente no fim de semana, né? Pode ser Exato. durante a semana. Isso é uma coisa que no começo, pra mim, eu ficava assim, perdidinha. Meu Deus, Sim. como é que eu vou ter folga quarta e Quarta-feira. quinta? O que eu vou fazer da quarta e da quinta? Sim. Mas aí você começa a gostar e é maravilhoso, assim. Eu não acho... Assim, pra mim o ruim é só porque o meu marido trabalha de segunda a sexta. Então, Sim, a folga dele é no fim ter de pelo semana. menos um dia de fim de semana coincidindo com ele é importante. Sim. Mas ter folgas no meio da semana eu acho Porque ótimo. você tá sempre no contrafluxo, né? É, muito exato, bom. E é tranquilo. muito... A gente tá falando em português, ninguém do restaurante vai entender, né? É muito legal trabalhar lá. É Você legal. tá há 4 anos, né? Então... É legal, mas que é tem legal? dias que não é tão legal. Não, mas aí como em qualquer tudo na trabalho, vida. né? Qualquer Exatamente. trabalho. Mas é legal, é por legal. que é legal? O que é diferente de lá? Bom, você trabalhou em 3 lugares, né? Então na É, padaria, exato. no restaurante no primeiro estágio você ficou pouco tempo. Sim. E lá, então não é que você tem, tipo, tanta base pra Não, comparação. é exato. Mas você conversa com as pessoas, Sim, né? Então, e mesmo lá, o meu trabalho já mudou muito. É, verdade. E eu acho que isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que às vezes me dá uma pane, assim, e eu entro em crise, é uma motivação, que é esse dinamismo, essa mudança. Porque é isso, assim, numa semana é uma semana normal, então são só as sobremesas normais, o serviço normal. Na semana seguinte tem 3 jantares diferentes. Às vezes vai ter uma noite que é uma festa, aí outro dia é um casamento. E na semana seguinte eles vão pro restaurante pra filmar alguma coisa. Sim. Tá sempre mudando, né? Então, às vezes mudando até bem rápido, assim, Uhum. meio inesperado. Então, esse dinamismo, ao mesmo tempo que, pra mim, enquanto uma pessoa que gosta De rotina, um plannerzinho, de um Aham, calendáriozinho, ao mesmo tempo Você que isso sofre um às pouco. vezes vem e eu fico atordoada. Não vou mentir que hoje em dia eu enxergo, tipo, uma motivação, menos assim, tédio, dá uma... né? Menos Exato. tédio, não cai na Mas mesmice. não tem como ficar entediada. Não tem, Trabalhando. exato. Não É. tem como, não tem como. Porque tem sempre alguma coisa acontecendo. A gente tá com 5 sobremesas no cardápio, mas o tempo todo tô testando. Então eu já tô Inventando testando lá coisas, mais uma. Fala aí um E spoiler. aí- O que você tá testando? no Não, momento? agora vou começar... Um sorvete? Tem o de ruibarbo e tô testando uma sobremesa mesmo com ruibarbo. Tá. A ideia... Tô com 2 ideias no momento. Uma é como se fosse uma pavlova, mas uma construção um pouco diferente. E a outra é
é um bolinho, assim, também, tipo, em camadas e tal. E aí vai ter eventos mais pra frente que também exigem sobremesas personalizadas, então a cabeça já tá fritando nesse aspecto também. E aí então, você tem tudo anotadinho? Então você é do planner, você anota todos os seus testes, todas as receitas. Caderninho, não largo meu caderninho. Você desenha também as coisas ou não? Desenho. Eu sou muito visual. A primeira ideia, eu já cato e faço um desenho, assim, um esquema e puxo setinhas ali. Croqui, um croqui da sobremesa. Isso, um croqui. E aí, é essa a ideia. Aí, em cima daquilo, eu vou pesquisando as receitas e olho a apostila, e olha livro, e não sei o que eu posso mudar. Aí vai pra fase de teste. E aí tá testando, tem que anotar. Porque no começo eu não fazia nada disso. Eu não anotava nada. Como é que você vai saber o que você fez ficou de certo, ótimo, fez faz de de novo. Não faz, Nunca mais. Nunca mais não, eu e é um faço jeito de novo. você aprender com você mesma. Com certeza. Tipo, com você do passado, Com né? Às vezes certeza. você vai lembrar de uma coisa, não lembra como faz, tá lá anotado. Total. E a evolução, né? Total. E foi uma das coisas que me atraiu pra esse mundo lá atrás, assim. Eu repetir a mesma receita de brownie. Gente, confeitaria. E reparar. Ela falou pra mim, reparar. quer vir trabalhar comigo? Eu falei, jamais. Na confeitaria, isso aí é exatas. É um É uma bocado. ciência exata, cara. É um bocado. Não Não permite... não tem improviso, não tem espontaneidade. Porque mesmo a espontaneidade e o improviso, eles são calculados, né? Então não é espontaneidade nem improviso. É com base nos outros testes que você já fez. Então, assim, e nessas experiências. Então, você sabe, assim, bom, aqui, se eu tacar mais disso daqui pra dar esse sabor X que você tá procurando, você sabe que vai funcionar, mas é calculado, porque você dependendo do que é, você bota demais, o seu creme vai talhar e você perdeu toda aquela receita. E é difícil eu não sei, posso estar errada, mas é difícil salvar uma coisa que deu errado, não é? Algumas vezes é bem difícil. Tipo, diferente da... É. Tudo bem, você pode fuder uma carne que você não vai conseguir salvar ela, mas é difícil. É difícil, né? Você não conseguir salvar um prato de comida com tempero, com um truque, sei lá. É porque a confeitaria, a gente vai realmente se basear na técnica pra construir aquilo ali. É humanas versus exatas. É exatas com biológicas, né? Porque ainda tem Sim, é química total. Exato. Cozinha tem muito, né, de química. Mas da confeitaria mais ainda, meu. Uma loucura. Muito. É química total. E peso, e conta, né? Tudo muito anotadinho. E é isso, às vezes alguns pouquinhos gramas, dependendo do muda que muda tudo. Agora vamos parar pro bem ou pro mal. Vamos pra parte fofoca. Mary Matheson, quero saber dele. Muito legal. Como ele aparece lá quando hoje em dia? Quando ele não tá no Oscar, no agora, Emmy, não, no Globo de agora Ouro. eu acho que o ano passado foi o que ele menos apareceu por lá. Ele tá sempre presente em reuniões, em tudo mais. Tipo assim, ele não abandonou o restaurante. Semana passada a gente teve reunião com ele. Online. Um Zoom. Ele já foi lá mais, assim, presente mesmo, né? Ficava mais por lá e tudo mais. Mas hoje em dia o cara vai tá no Toy Story, vai fazer voz de um dos personagens. Então, assim, eu não sei como é que é a agenda dele, ele teve que achar o chefe, né, o Coulson, que é o que tá lá, que toca pra ele. Exatamente, e aí é isso, ele é confiar, né, mas assim, ao mesmo tempo que ele não tá lá tão presente, eles abriram um restaurante novo recentemente. Quanto mais você cresce, menos, eu já falei isso em alguns chefes, menos você vai fazer da coisa que te fez começar. Que te fez se apaixonar. Você vai virar um administrador, um burocrata, um dono de restaurante, né? Sim. E até mesmo fica menos cozinheiro. A evolução, vamos dizer assim, de cozinheiro para chefe, como gerente, você... Total. É isso, eu tenho que me distanciar da parte ali do operacional de cozinhar coisas pra tirar um tempo pra planejar a escala e pra planejar receitas e pra planejar os eventos e não sei mais o que, porque senão eu vou ter que trabalhar fora do meu horário de trabalho. Sim. O que é muito fácil de acontecer, porque é isso, a cabeça vai estar o tempo inteiro pensando naquilo, então é muito fácil eu num dia de folga parar e quando eu vejo eu tô fazendo coisas relacionadas com o trabalho. É bom as pessoas saberem, né? Quem gosta de cozinhar e quer ir trabalhar com cozinha, você não vai cozinhar o tempo todo. Não. Ainda mais se a sua intenção for crescer na profissão. Claro, né? Claro. Hoje mesmo, assim, hoje em dia, né, o chefe Coulson, que também... Quando eu entrei, ele era o chefe de cozinha, que já tá um pouco distante ali das panelas. Hoje em dia ele tá ainda mais, enquanto diretor culinário, ele supervisiona a operação de todos os restaurantes da companhia. Quando ele vai lá pro restaurante
e ele tá testando um prato, parece uma criança num Vai matar playground, saudade, assim. matar saudade da Você panela. vê o brilho no olhar voltando, de tipo assim, caraca, que legal, ele tá ali, tá testando e tá não sei o quê. E no meio do serviço, às vezes Sim. ele tá lá num cantinho testando uma receita, porque é o que ele gosta, é o que ele tem a paixão mesmo de fazer. Mas na rotina, isso vai se perdendo, não tem Claro. como. Então, assim, no caso do Mary, com certeza esses... É que ele foi pra Hollywood, né, pessoal? Exato, Diferente. assim, o cara... Ele foi são um pouco muitos além, né? degrauzinhos Exato. pra longe da cozinha mesmo. É ator, produtor, empresário, tá com série na Netflix e tudo. Mas é isso. Mas ele ainda conseguiu... Bom, Toy Story eu não sabia que ele ia estar no Toy Pois Story. é. Mas ele ainda conseguiu fazer a carreira dele em Hollywood ter a ver com gastronomia, Com gastronomia. né? O que é uma coisa muito... Sim. Muito foda. Tipo, a série Sim. da Netflix tem a ver, né? De comida. É. The Bear. The Bear Ele é é o incrível. produtor. Ele é o chefe. Quando eles foram fazer The Bear, a gente precisa de um cozinheiro de verdade pra falar, isso aqui faz sentido? Exato. Não faz sentido? E ele foi esse cara. E ficou incrível. E Porque ficou é incrível. isso, é a e série... por acaso tá atuando lá. Eu acho Exato. que foi uma coisa de, né? Sim, eu nem sei se ele pediu ou se foi um convite. E é ótimo ator também. E é ótimo que ele não tem nada a ver com a cozinha, né? Nada a ver com a cozinha Ele, na série, exato. ele é o menos cozinheiro de todos. Ele é o faz tudo, É. que depois vira um garçom. Desculpa, spoiler aí pra quem não viu. Pelo amor de Deus. Não viu? Não deixa eu mais estragar a sua experiência. Mas é incrível. E com certeza, assim, The Bear é tão fiel ao ambiente de cozinha muito Casa pela dele. influência dele mesmo, porque ele levou ali toda essa atenção que ele tem e toda essa visão que ele tem da cozinha e eles conseguiram transpor assim Eles pro conseguiram seriado. deixar todo cozinheiro ansioso ao assistir. É incrível. Não, assim, eu não tô tão atualizada na série, porque eu não não consigo. consegue, mas nenhum cozinheiro não consegue, consigo. é. Chegar depois de um dia de trabalho, dar um play em The Bear. Ter outro dia de trabalho? Não dá, É. não dá. Então, infelizmente, eu não consigo acompanhar a série como eu gostaria, porque realmente são muitos gatilhos ali. Mas ele é gente boa, então. Ele é. é. Um bom... Ele é. Não, ele não seria uma decepção conhecê-lo. Não seria. Do nível que eu Claro, conheço, não, mas você conhece. não seria. Você conhece ele num nível que é muito delicado, que é funcionário, Exato. patrão. Se ele é legal quanto patrão, É. dificilmente ele vai ser cuzão. Não, ele é um cara Sabe? muito simpático. É curioso ver que existe a persona Mary Gritando, showman que né? grita Que não para de e gritar que e fala muito arrotar e alto e peidar, não sei sei o lá, que. é. Exatamente. E tem o Mary, Sim. a pessoa física ali, Sim. que chega a ser tímido, assim, Uhum. sabe? É até engraçado. Ele chega quietinho na cozinha e tudo mais, mas em todos os momentos, assim, que a gente teve de interação, sempre fez questão de cumprimentar todas as pessoas. Por mais mas que bobo, é o mínimo, Sim. mas às vezes o mínimo não tá Não é sendo feito, feito, é. assim. Então ele é esse cara que vai cumprimentar e perguntar e como é que tá e quer saber e tudo. Então, muito simpático mesmo, assim. Ele é cheiroso? Não sei dizer. Assim, tinha ser Neutro, cheiro neutro. acho que cheiro Eu acho que ele tem uma neutro. cara de cheiroso, não sei porquê. Eu Eu diria adoro que o as cheiro roupas é dele, neutro. adoro. e Ah, acho que sim, ele tem é cara de muito cheiroso. estilo. É. Muito E aí, dele. quem de The Bear já foi lá comer? Nossa, Todo mundo? eu Ou ninguém? acho que... Não, já foram. Que eu me lembre, com certeza. Tem um que é o ator que é o irmão do Feck. Agora eu não vou lembrar o Tem, nome que é dele. super amigo dele na vida super- real. eles são brothers. Ele É, já foi é. lá inúmeras vezes. Tá. O rapaz que é o confeiteiro também. Marcus. Isso, Tá. ele também já foi o lá. Leonel Boyce, eu acho que era. Boyce, É. isso, ele mesmo. Agora eu tô na dúvida se o... Carmen não foi? Não, o Carme foi. Ah, tá. O Carme foi, O Carme foi, isso. Acho que ele foi o primeiro, inclusive, a Ai, visitar Você lá. tava lá? Tava. E aí? Aquelas que... E aí? E aí que... Não, foi bem legal. Normal, e aí? Eu Normal, tava exato trabalhando no pessoa. serviço nesse dia. A pessoa... Ele foi na cozinha? Foi na cozinha, cumprimentou, tiramos fotos lá. Você tem a foto com ele? Tem uma Bati- foto. te bati. Tem uma Violência. foto com ele. Você tem- Vamos botar aí a foto dela Vamos, com o Jeremy eu Allen mando. White. Perfeito. Tá. Depois da série, o movimento do restaurante aumentou muito? Aumentou. Eu não Aumentou? sei dizer o quanto somente pouco pela tempo, né? série, mas aumentou e é muito engraçado. Ali você viu a praça de confeitaria, a gente, durante o serviço, na nossa frente Tem tem uma vários, mesa, né, ficam as mesas dos clientes. Poxa, você tá trabalhando no serviço, todos os dias você vai ouvir de alguma mesa eles falarem: esse é o restaurante do chefe, aquele que faz The Bear. Aquele. Todas Sim. as mesas vão fazer esse comentário, assim, então
Se eles estão ali por causa de The Bear, eu não sei, mas que a referência de quem é o Mary se tornou o cara do The Bear é um fato. Tem pessoas que vão pensando assim, poxa, ele não tá aqui no restaurante. Tipo, gente, não dá nem pra prever quando é que ele vai brotar aqui no restaurante. Ele brota e... Ele brota, a gente quer saber, no dia, ele tá vindo aí. Todo mundo, ok. Vamos lá, tá tudo em ordem. Todo mundo limpa tudo, o chefe está vindo. Pra terminar, dá umas dicas aí de onde comer em Toronto. Você já tá aqui faz uns anos. Aonde você gosta de comer, pra quem vier visitar, quem mora aqui, né? Primeiro você vai comer no Prime Seafood Palace, que eu falei mais ou menos no começo, mas foi uma refeição absurda de gostosa. Que bom. A gente comeu muita coisa, a gente pediu muitas coisas, apesar de não ter pedido o tartar, que você queria que eu tivesse pedido, mas a gente pediu muita coisa. É um restaurante, eu acho, assim, e bebemos e tal. Eu achei que ia dar muito mais cara, a conta estava em 6 pessoas, deu $200 pra cada pessoa. Mas eles mandaram uns presentinhos. Mandaram um presentinho. Aniversário! Mandaram um presentinho. Mas mesmo assim, a maior parte das coisas a gente pagou. Então é um restaurante um pouquinho mais caro, é uma experiência de hospitalidade. Eu sei que eu tava sendo tratada como amiga da Mariel. Isso, né, me trouxe algumas vantagens. Um pouquinho. Mas pelo que eu senti ali, acho que todo mundo deve ser muito bem tratado. A equipe é muito legal, né? Sim, é incrível, assim, o serviço é realmente impecável. É um cuidado realmente em fazer as pessoas se sentirem muito à vontade, confortáveis. E não é formal, você pode ir lá de bermuda e chinelo, ou você pode ir de terno. Sim. Tipo, porque se você olhar pro Mary, não faria sentido nunca ele fazer um restaurante chique, cheio de pompa e frescura. Não é a cara dele, né? Não é, de forma alguma. O conceito do restaurante é feito pra dividir mesmo, né? Sim, então é family style. Então, assim, os pratos vão ser, às vezes, porções, maiores, principalmente as porções de carne são maiores. Pra que você vá de galera, assim, é até complicado quando você me falou que ia sozinha, eu tava assim, ela meu não me Deus. falou, mas ela ficou triste por mim. Eu fiquei triste e preocupada, tipo, poxa, mas a Maki não vai conseguir provar tudo que eu queria que ela provasse. Mas eu acho, olha, eu vou falar um negócio, tinha que ter nos restaurantes um sampler pra pessoas que vão sozinhas. Um flight de entradinhas. Porque, porra, eu vou muito sozinha em restaurante. Sim. E é a única coisa sobre viajar sozinha que eu não gosto. E eu não consigo experimentar tudo que eu gostaria de experimentar. Ou às vezes tem desperdício de comida, né? Eu peço o que eu quero experimentar e sobra. Então eu acho que tinha que ter pra solo diners um ajuste. Tipo lá no restaurante, sabe? Eu sei, assim, a gente recebe, principalmente ali no bar mesmo, no balcão, solo diners, e eles fazem esses ajustes. Então a pessoa pode pedir, vai ser cobrado diferencial, mas eles fazem esses ajustes principalmente nas entradas, mas às vezes até num acompanhamento também dá pra reduzir a porção e ajustar ali. Então o primeiro restaurante você vai no Prime Seafood Palace. Onde mais vai comer aqui? Toronto. Tipo, faz um top 3 aí. Eu sou muito ruim de fazer top qualquer coisa. Mas eu posso, no seu planner? Mas eu posso indicar de cabeça, assim. De cabeça. Toronto, você vai encontrar culinária de todo canto do mundo. É incrível. Metrô, tipo Nova York. O que eu mais vou aqui, o que eu acho que a gente mais come é italiano. Então, tem um que eu fui recentemente, que eu amei, chama Porzias. Porzias, tem a lasanha deles incrível mesmo. Sobremesa também muito boa. Tem um outro, eu amo falafel. E aí tem um que eu descobri numa feirinha que tava rolando no verão. Aí eu provei o falafel e eu fiquei, meu Deus, é o melhor falafel que eu já comi na minha vida. Preciso achar onde é que eu vou comer, porque eu não vou ficar contando com as feirinhas do verão. E aí chama Falafel Plus. Fica um pouquinho mais afastado de Toronto mesmo, mas eles têm delivery. É incrível. Eles é um casal, eles são palestinos. É feito todo dia. Eles fritam na hora, assim, é a esposa do senhorzinho lá que fica na cozinha a maior parte do tempo. Então é tudo muito fresco, é maravilhoso. Falafel Plus maravilhoso. O que mais? E onde comer bons doces? Doces? Nossa, eu tenho que abrir o celular e pegar uma lista. Tem uma confeitaria que é maravilhosa, chama Baker Bots. Fica na Bloor, eu acho. É incrível. Tudo que eu já comi de lá é maravilhoso. Bem variado, assim, vai ter pãezinhos doces, tortas de fruta, brownies e tudo mais. Mas é muito bom mesmo. Vou pensar aqui mais. Tá ótimo, tá bom. Tá bom. Essas pesquisas, é isso. Mariel,
eu amei saber essa história, Eu amei. Eu amei que você me mandou mensagem da primeira vez me convidando, e aí que Sim. deu certo na segunda. Fiquei muito feliz que deu certo, Sim, finalmente. sim. Espero que vocês tenham gostado de saber a história de mais uma cozinheira brasileira pelo mundo. Se tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários, ela de repente te ajuda, responde. Sim, vou ficar de olho. E se vier pra Toronto, vai lá comer e pede o bolo de chocolate, a torta de limão, tudo. Que tudo lá é Cada bom. de todos. É isso. Maravilha. Beijo.